Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. É um texto bem conhecido. Da mulher de Cananeia. Capítulo 15, a partir do 21 até o 28. Amém? Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém, irmãos? Eu estava lendo essa palavra maravilhosa do Senhor, que Ele nos deixou para a gente, e me chamou muita atenção as palavras aqui dos cachorrinhos, e como grande foi a fé da mulher de Cananeia. E o pastor veio falando para a gente aqui na igreja, como é grande a fé, a ministração do irmão falando sobre a fé, a ministração da irmã, e as considerações também do irmão Albert falando sobre a ousadia, e para tudo isso a gente precisa ter fé. E ali no começo aqui no versículo 21, eu vejo que Jesus partindo dali onde ele estava, se retirando para os lados de Tiro e Sidom, um pouquinho mais ali ao norte da Galileia, onde ele vinha pregando a palavra. Mas Jesus retirou um pouco ali, foi naquele ide para pregar as palavras nas sinagogas e sofrendo perseguição. Essa perseguição que o pastor vem tanto falando para a gente, que é para vir a perseguição. Então Jesus ele se retirou, talvez, ele já sabia de tudo, né, o que acontecia. Um desses motivos dele era encontrar com essa mulher, mas nós, com o pensamento humano, a gente pensa: ele vai se retirar, vai lá para buscar o Senhor, e os apóstolos indo com ele. Mas a gente vê um pouco antes aqui que as perseguições em cima de Jesus
vinha e ele se retirou ali. E eu fico pensando, aí eu comecei a orar ao Senhor e ver essa palavra aqui. Quanta coisa a gente encontra num texto desse. Eu comecei a pensar, eu falei, Jesus se retirando, um percurso grande. E a gente vê Abrão também, quando ele também saiu lá de Ur, foi para Harã, aí depois desceu para as terras ali de Betel, ali, no sentido para o Egito. E a gente vê na mesma terra em que Abraão passava, Jesus ali também fazendo a peregrinação. E o que eu vejo com isso é que essa mulher de Cananéia também, ela era estrangeira. E o que eu trago para a vida da gente é que nós somos estrangeiros nessa terra. Amém? Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, nós estamos aqui nessa passagem, e o que mais me convém é que estar aqui na terra, sendo embaixador de Cristo, o que mais nos alegra é estarmos na casa do Senhor. Porque vale mais um dia aqui na casa do Senhor, e se não for por Ele, por nós não vai ser, irmãos. Se não for para glorificar o Senhor, somente a Ele, não tem 1000 dias em outro lugar, tem muita coisa. A gente falava aqui sobre esses passeios turísticos, iate. O pastor veio aqui e falou, tem a arca, nós estamos aqui na arca. Nós estamos aqui juntos, glorificando a Deus, e isso é a coisa mais maravilhosa que a gente tem para a nossa vida. Amém? E Jesus também ele se retirou daquela religiosidade. Ele vinha pregando aqui para os sacerdotes. Tanto é que os grandes sacerdotes que vão querer colocar ele na parede depois, aqui na crucificação, que vão entregá-lo para os reis, para ele ser crucificado, achando que iam se dar bem matando a Jesus, entregando ele. Mas o que é mais interessante é que a mulher de Cananéia, ela reconheceu a Jesus. Aqui no versículo a partir do 22 aqui, eu vou lendo aí, eu acho que, tá? E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconheceu o Senhor Jesus aqui. Ela falou, filho de Davi, e chamou de Senhor. Ela tomou o Senhor a Jesus como o Senhor da vida dela. Então ela reconhece ele, Jesus, porque é o que eu estava pensando. A gente, na nossa mente humana, a gente pensa, Jesus está se retirando, como ele já fez algumas vezes, e achando que ele vai se retirar para fazer um retiro, aí não, mas a palavra do Senhor ela vai se expandindo, e por mais que seja, as pessoas vão querer nos calar, mas a palavra não vai se calar, ela vai continuar sendo pregada, seja onde for, debaixo da terra, debaixo do mar, em qualquer lugar. E aí a palavra do Senhor já vem avançando, ele está curando, ele está pregando a palavra de Deus, todo mundo está o reconhecendo. E ela o reconhece também como Senhor. E aqui mais para frente ela fala assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então essa mulher ela vinha passando por um período muito tribulado na vida dela. O inimigo querendo atrapalhar. E aí eu fiquei imaginando essa menina, essa filha dela, endemoniada. E aí a gente fica imaginando aqueles filmes, né, daquela menina lá, passando
passando por apuros e tal, sendo endemoniada, a gente fica pensando nisso, né? Mas com a graça do Senhor, ela ficou sã mais para frente. E indo mais para frente aqui, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. No começo do versículo, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Eu acredito que essa parte aqui deve ter sido muito angustiante, um período para essa moça, porque ela estava clamando para o Senhor, porque a filha dela estava endemoniada. E às vezes a gente quer a resposta rápida, claro, vê um filho, uma filha seu endemoniada, você vê Jesus, ele está curando, não, a gente quer que Jesus vai lá e já cura na hora. Essa espera aqui foi alguns instantes, mas aí eu fiquei imaginando, depois que ela ficou sã, essa menina aqui, depois que ficou sã, ela teve uma vida normal, ela teve uma vida glorificando ao Senhor, cresceu na presença dele. Uma das coisas que eu orei e pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, quando eu estiver na glória com o Senhor, deixa eu acompanhar a vida dessa menina, que eu quero ver como é que foi depois disso daí. Que ela deve ter sido uma menina maravilhosa na presença de Deus, tanto ela como a mãe. E pregou a palavra. Uma menininha que foi curada, ficou sã, ela deve ter saído glorificando a Deus, porque as crianças, elas são assim, né? Sai glorificando e não está nem aí, passa na frente de tudo e vai atravessando. Só que na vida dela, eu acho que nenhuma espera foi tão angustiante quanto essa aqui. Você vê um Jesus curando tudo e a todos, e aí chega aqui na minha filha, aí ele fica quieto, não fala nada. Você fala: meu Deus do céu, e agora? Só que eu vejo também o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele faz tudo perfeito. Ele esperou, talvez, eu fiquei pensando, ele esperou assim, falar: eu quero ver o que vai sair dessa mulher. Ou até dos meus apóstolos aqui, que eles estão aqui comigo, do meu lado a lado, vendo tudo. Vamos ver o que vai sair. A gente também. A gente fica orando, clamando ao Senhor, glorificando a Deus. Às vezes Deus deve só ficar olhando para a gente assim, falando: vamos ver o que vai sair. Colocar ele nessa situaçãozinha aqui, vamos ver o que vai sair. E aí ele dá uns apertos, a gente aperta aqui, a gente reclama, murmura, não sei o quê. E aí, continuando na palavra de Deus, e aí os discípulos falando de novo, né? Despede, pois ela vem clamando. Nisso, essa palavra aqui, os discípulos devem ter pensado: essa mulher estrangeira, não é circuncisa, e tudo mais. Aí a gente vê lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 45, os discípulos lá, pregando. Vamos dar uma corridinha. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aí o que eu tenho orado ao Senhor também é para que Ele tire toda e qualquer religiosidade da minha vida, e tentar colocar o meu coração alinhado e fazer a vontade do Senhor. E aí Jesus, ele respondeu: mas não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quando eu li essa parte, eu lembrei das 99 ovelhas, que uma saiu, e o Senhor
na parábola ele falou, eu não vou deixar nenhuma para trás. Só que aí também, meditando nessa palavra, eu fiquei, mas, Senhor, só uma? E eu pensei hoje, falei, é uma lógica, porque se a gente vê alguma ovelha desgarrada, eu vejo até na parte do pastor, até entre a gente, os irmãos, se a gente vê uma ovelha desgarrada e ela volta aqui a congregar com a gente vai ficar contente também. Um pouco a mais, a gente já está habituado, mas isso também é o normal, é normal. E a gente continua trabalhando na fé e na graça do Senhor para que essas ovelhas perdidas elas venham, porque as 99 era referência para que estava perdido também. Amém? Não que a gente quer sempre alegar o Senhor, mas não vou ficar saindo da igreja e quando eu voltar para ficar fazendo essa alegria. A gente tem que trabalhar, porque tem muita palavra de bênção aqui para os filhos de Deus que estão no caminho, no reto, na justiça, sempre acontecendo. E, continuando, a vida da mulher de Cananeia, eu não sei quais foram as situações que chegaram a esse ponto aqui, para ela estar nessa situação. Talvez porque é o que eu já estava pensando, talvez porque a gente já estava vendo que ela não é circuncisa, ela não é de Israel, tudo mais. E aí o mundo jaz o maligno, né, caído. Então você vivendo fora na graça do Senhor, o pecado vem, as coisas vêm, e a situação dessa moça talvez possa... O inimigo ele trabalha sorrateiramente, ele vem trabalhando para que isso aconteça, e uma hora pode pegar. É aquele negócio o Senhor ele cuida de nós, e debaixo das suas asas nós encontramos abrigo. Nós estamos aqui. Ele é o grande El Shaddai, e uma das atribuições do grande El Shaddai é a divindade dele e o quanto que ele nos mantém. Então, aqui na casa do Senhor, ele nos mantém. Amém? Aí, continuando no versículo 26... tem o 25. No versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, primeiro ela tinha reconhecido o Senhor Jesus, e depois daquele silêncio dele, ela foi e o adorou. Adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. A palavra do Senhor fala para nós adorarmos somente a Ele. Continuando no versículo 26, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí o Senhor Jesus vendo, depois que ele esperou o que ia sair dessa moça, depois de ter o reconhecido como Senhor, ele esperou e falou, vamos ver o que vai dar. E aí ela simplesmente vai lá, o adora, o chama de Senhor novamente e diz, socorre-me. E aí depois eu vejo Jesus aqui fazendo uma coisa que ninguém espera. Ele simplesmente fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Fala, mas que é isso? Quando eu vi isso, eu falei, mas que é isso, Senhor? Falar dos cachorros. Aí você vai falar de cachorrinho. Eu falei, não, cachorro, eu fui criado no apartamento. Para cachorro, animal, o máximo que eu tive um periquitinho lá, coitado. Sofreu na minha mão, que eu não sabia cuidar, e morreu, tadinho. Tenho saudade daquele periquito.
Mas tudo bem. A minha madrasta, quando a gente morou junto, ela cuidou do meu pai nos fins dos dias, ela tinha uma cachorrinha Meg, e nem era minha. E a Meg era uma alegria, nossa, e eu tenho muita saudade da Meg. A Meg era um barato. E ela nem era minha, eu tenho uma saudade. Eu falei, não, não vou ter, eu não tenho, senão a gente se apega, né? Como que pode? Eu falei, não. Eu chegava, ela estava lá no portão, que alegria, Meg. Mas assim, eu não tenho experiência. Eu falei, Senhor, mas cachorrinho, eu falar de cachorro, não dá. Mas a palavra do Senhor é... Bom, enfim. Antes o Senhor, ele fala aqui do pão. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E me veio a palavra do Senhor hoje, nesse dia tão especial da nossa Santa Ceia. Eu fico muito honrado, e aí o que me veio um texto em Lamentações de Jeremias 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós estamos fazendo um memorial ao Senhor Jesus aqui hoje, vamos fazer. O profeta Jeremias, ele possa ter falado que eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, é a espera da vinda de Cristo, e nós o aguardando à volta agora. É muito bom. E aí, voltando aqui aos cachorrinhos, o Senhor comparar uma pessoa aos cachorrinhos, aí é onde pega, né? Ficar pensando assim, nossa, mas comparar uma pessoa incircuncisa aos cachorros, é complicado, não é? Mas como ela colocou o Senhor Jesus como dono dela, como Senhor dela, e o adorou, aí Jesus, ele abre os braços e fala, vem aqui, minha filha, você é minha filha. Então, ela não era nenhum cachorro perdido, por mais que ela possa ser um vira-lata, ela tinha dono. Ela tinha o Rei Jesus como seu dono. E nós temos ele como nosso dono, como nosso Senhor. E a resposta dela também foi incrível. Ela respondendo, sim, Senhor. Não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para o cachorro. Mas só das migalhas de Deus, só a migalha do Senhor é mais maravilhoso do que 1000 dias em outros lugares. É como a fé que o irmão Paulo falou aqui, a fé nossa tem que crescer como um grão de mostarda. Por isso que eu falava sobre essa esperança na fé nossa, para estarmos enraizados em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ela colocou o Senhor como seu dono. E no final aqui, o Senhor fala, ó mulher, grande é a tua fé. Lembra aqui do cachorro sem dono? O que me veio à memória foi sobre o filho pródigo. Que uma vez eu li esse texto para uma amiga, e eu, novo, começando aí na igreja, aí fui lá querer ler Filho Pródigo para ela, e às vezes o texto, ele com o título, ele nos leva a raciocinar mais para o filho perdido. Amém? E aí ela, com todo respeito, ela me esperou ler o texto, e quando eu terminei, ela falou, mas e o pai que fez uma festa, e o outro filho que estava aqui todo dia e nunca fez uma festa? E o Senhor fala assim, mas tudo que é meu é teu. Nós, como filho que está na casa de Deus, não adianta a gente estar na casa de Deus sem estar com o coração com Ele. Porque tudo que é de Deus é nosso também.
esses filhos eles sentavam na mesa com o pai para comer o pão. E não adianta você estar lá com o teu pai sem estar com o coração com ele. A gente pode estar aqui glorificando ao Senhor, louvando a Deus, orando, sem estar com o coração com ele. Então, a minha oração é, a minha linha, Senhor, com o meu coração, com o seu coração. Porque não adianta estar lá todo dia trabalhando para o Senhor e não estar com o coração alinhado. E aí, no final, ele fala assim, mas eu deu aquela murmurada, né? Eu estava aqui. E aí, quando eu terminei de ler, ela falou, mas e o outro? Eu falei, mas ele que está errado. Ele está errado em murmurar assim com o pai dele. Eu só falei isso, né? Mas hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, eu falo ele tinha que estar com o coração aliado com o coração do pai. Amém? E eu também lembrei aqui dos trabalhadores da vinha. E um pouquinho mais para frente aqui, no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Vou ler rapidinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também receberam 1 denário. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalham apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós e suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas os proprietários respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar este último, tanto quanto a ti, porventura, não é lícito fazer o que quero, do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é um exemplo disso daqui que a gente vem falando. Assim como o ladrão da cruz, que ele foi salvo ali, foi combinado 1 denário. Então, para a gente foi combinado a salvação. Você não vai receber, se receber ou não, é da parte do Senhor. É complicado para a gente também, mas glória a Deus. Bom, para terminar, eu quero terminar aqui com a leitura de um texto, falando sobre a fé, para nós nos mantermos na fé, nessa esperança, a mesma esperança que José teve quando ficou preso 2 anos lá no Egito. Eu não me imagino nem 2 meses preso, quanto mais 2 anos, e ainda na esperança do Senhor. O Senhor que manteve o povo de Israel com o maná nele,
Aliás, esse maná deve ter sido uma delícia, mas eles reclamaram, né? Mas tudo bem. Hoje nós vamos cear, dividindo o pão, o corpo de Cristo. Para terminar, eu quero terminar com uma palavra, com uma leitura, segundo Timóteo. Capítulo 4, de 6 a versículo 6, a partir do 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos terminar o 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que essa palavra do Senhor fique entalhada no nosso coração. Amém? Glória a Deus.